Investir em ações a longo prazo, por que a gente deve fazer isso? Olha, os traders que não pensam assim, que pensam ali no dia ou na semana, eles são estressados, ansiosos, a maioria toma remédio. Tem até um livro do Lobo de Wall Street que eu li uma vez, mostrando drogas e tantas coisas aí, vícios até piores. É, o Buffett, né, o Warren Buffett e o Charlie Munger já afirmaram nas suas cartas, né, tem até um livro que mostra todas as cartas aí, né, desde a da fundação da Berkshire, que eles dormem como bebê. Não é só comprar com desconto, pessoal, tá? Na verdade, quando a gente pensa a longo prazo, a gente tem que pensar também em comprar ações, ativos, empresas que vão nos dar um retorno que vai ser acima da média, lógico, só que a gente vai ter lucro, né? Vai ter que comprar barato, vai ficar acima da média, só que correndo menos risco do que a média também. Por quê? Não adianta nada a gente comprar, né, ter uma carteira muito volátil, com empresas muito arriscadas, que tem risco de quebra, né, correr um risco desnecessário e ter esse retorno, né, se comparando a gente tiver uma carteira muito mais tranquila, com ações de setores perenes e tudo, e ter um retorno igual, né, ou menor, na verdade, né, todos acima da média. Mas assim, e essa questão do risco é muito importante. A gente vai entrar em detalhes mais para frente. Ah, o que importa também, né, além de tudo, é a análise fundamentalista. Quem que é o gestor, a marca, né, a presença de marca, por exemplo, a Coca-Cola. Se as pessoas que estão ali já estão anos ali, já, né, a pessoa foi crescendo ali dentro, o caráter dela, isso tudo é intangível, né? Não tem como, muitas vezes, algumas coisas sim, mas muitas vezes isso não entra no balanço patrimonial ali nos números da empresa, a equipe, né? Então, o nosso foco deve ser aí em aumentar esse patrimônio e os dividendos também ajudam isso, tá? Eles nos trazem renda passiva e vai, é, na verdade, as ações, investir em ações vão nos garantir ficar acima da inflação no longo prazo. Tá? Aliás, vai garantir com que a inflação não corroa os nossos investimentos, porque as empresas vão repassando esse aumento de preços para os produtos e isso vai entrando no balanço dela. Os ativos, né, no longo prazo, eles vão valorizando ao ritmo da inflação, foi o que a gente falou. As ações, então, se provaram, a gente vai mostrar um estudo aqui do livro do Jeremy Siegel, em gráfico você vai ver isso muito claro, que esse investimento em ações, comparando com títulos públicos, ouro, dólar, foi considerado, foi um desempenho melhor do que esses outros investimentos. Investir em ações tem uma performance maior, tá? Pegando décadas aí, né? Na verdade, 2 séculos. Mesmo se você comprar num momento de euforia, que está todo mundo falando bem, mesmo assim, no longo prazo, você vai se dar bem, tá? A renda fixa, que seria os títulos públicos, os CDBs, esse tipo de coisa, ele concorre com as inflações, né? Com as ações, e isso a gente vai ver essa dinâmica. Porque se muda a taxa de juros, tem a mudança desses preços desses títulos e aí o pessoal vai migrando de um lado para outro. Os mercados são cada vez mais correlacionados e isso, você diversificar o seu patrimônio, né? Comprar ações na Europa, no Japão, esse tipo de decisão é bom, é boa essa diversificação, só que isso está cada vez mais diminuindo os benefícios da diversificação, vamos dizer assim. E o dólar e os títulos públicos americanos é ainda considerado um paraíso seguro, né? Ali livre de risco, né? Entre aspas, e as criptomoedas aí estão surgindo como um possível paraíso seguro, né? Livre de inflação, deflacionário, enfim.
Os otimistas que acreditaram nas ações, acreditaram no mercado, eles superaram, né, os pessimistas que não fizeram isso. Então, em mais de 210 anos, o que aconteceu? A rentabilidade do índice americano foi de 6 a 7% ao ano nos Estados Unidos. Tá? Então, tem essa proteção da inflação, as ações se valorizam. E a deflação, quando acontece deflação, que é uma coisa que aqui no Brasil né? Mas assim, lá fora acontece, tem acontecido no Japão, por exemplo, e isso é ruim para a empresa, porque dificilmente ela vai ter que reduzir o preço do produto dela, então assim, o lucro cai, enfim. Acontece um processo meio o tiro sai pela culatra, tá? Então, em todos os países, as ações superam os títulos. Olha que legal isso aqui, cara. Esse preto aqui é as ações. Então, você vê que na Itália, ó, as ações tiveram um rendimento superior do que os títulos e as letras. Né? Isso aqui seriam os títulos públicos. Então, ó, na Itália, na Bélgica, na França, no mundo inteiro, ó, no mundo inteiro acumulado. O que mais foi diferente aqui, parece que foi a África do Sul, né? Se bem que aqui foi para baixo. Então, ó, isso é entre 1900 e 2012. Esse é o gráfico clássico que você já deve ter visto por aí. Isso aqui, ó, R$ 1 investido no ano de 1802 em aqui, né, 2012, você teria 704 mil, quase 705 mil dólares. Olha só o poder de multiplicação, né? Então, 6,6% ao ano de rentabilidade. Beleza? Se você tivesse títulos públicos, ó, 3,6% ao ano. Você teria um dólar viraria 1.778. Bem diferente, né, pessoal? Olha aqui, bem diferente. A rentabilidade muito boa, mas essa diferença aqui, ela é bem grande mesmo, tá? Letras aqui, a rentabilidade bem menor do que os títulos públicos. E o ouro tem aqui, olha só, virou 4,50. E olha o dólar americano, né? O dólar perdeu o valor. Beleza? Então, ó, aqui tem um porém no ouro que nesse momento aqui, né, a gente tem um horizonte de 200 anos, mas nesse finalzinho aqui, né, de um quarto, no último quartil aqui, vamos dizer, né, o padrão ouro caiu. Ou seja, os países começaram a emitir moeda e aí o ouro começou a não ser mais o lastro. E aí o ouro começou a valorizar, tá? Isso quer dizer, Daniel, que os próximos 200 anos o ouro vai ter uma rentabilidade aqui de 0,7 ao ano? Provavelmente não. Provavelmente bem maior, tá? A alocação de carteira. Os títulos mesmo rendendo pouco assim, né, se comparado com as ações, ele numa estratégia, numa carteira bem equilibrada, você vai fazendo alocações nela, que você vai diminuindo o risco geral. Então vem uma crise em 2020, cai tudo de uma vez. Se eu tenho uma parte em renda fixa, eu vou lá e compro mais barato. E aí, quando tudo subir de novo, eu reequilibro isso, tá? Então a renda fixa ajuda nisso e os títulos podem ser uma estratégia que faz parte disso, tá? A renda fixa vai potencializar a sua carteira nesse sentido, né, com essas estratégias. Isso aqui é um gráfico interessante também, que mostra o trade-off, né, que é o risco-retorno aí da porcentagem de uma carteira em ações e títulos em vários horizontes de investimento. Então, assim, se você deixa um ano só, o que acontece? Ela vai ter 13% aí. Só que esse desvio padrão. Só que assim, se você observa e deixa larga, vamos dizer, 30 anos, olha só como o seu retorno vai ser bem melhor. Olha aqui, ó, né? Ele sobe esse retorno bastante. Ações versus títulos públicos. Quando
o título público longo, né, o Tesouro IPCA 2035, por exemplo, fica muito acima, a rentabilidade dele é muito alta, o que acontece? As ações normalmente estão lá embaixo. Isso aconteceu em 2015, né, 2014, na época do impeachment, quando eu fiz um aporte bem grande nos títulos Tesouro IPCA 2035, tá? As ações estavam lá embaixo. Então, normalmente os investidores mudam para esses títulos, tá? Agora, quando a rentabilidade dos títulos fica muito baixa, o que acontece? Né? Aconteceu em 2020, quando teve aqueles estímulos lá por conta dos lockdowns, do fechamento da economia. A taxa de juros do Brasil foi a 2%, a Selic, e aí o pessoal começou a correr atrás das ações. E as ações dispararam aí, né? Beleza? Sobre impostos, pessoal, existe um planejamento financeiro muito legal que deve ser feito. Quanto mais tempo você fica com a ação na sua mão, melhor, porque aí você vai adiando esse imposto. O Warren Buffett gosta muito de fazer isso, de não vender as ações por causa disso, porque ele vai adiando o imposto. E aí, o benefício disso é que você vai diminuir a inflação, o efeito da inflação nesse seu dinheiro. Os juros compostos vão trabalhar ao seu favor, você vai ter um retorno mais alto. É por isso que você ficar girando a carteira muito é ruim, tá? E no Brasil a gente tem um benefício, por enquanto, né? Não tiraram isso, tentaram fazer isso em 2021, mas um benefício que se você vende até 20 mil reais em um único mês, né, somando todas as suas vendas, você não paga imposto de renda. Então você pode se aproveitar desse benefício tributário, beleza? E na distribuição de dividendos também isso é muito bom, porque também se manteve essa isenção na distribuição, né? Então, nesse quesito, as ações têm essa vantagem frente à renda fixa, porque nos títulos do Tesouro Direto lá, você sempre vai ter um imposto de renda também, quando você for vender, mesmo ou se ele vencer, você vai pagar esse imposto de renda de qualquer forma. Nas ações tem como você vender de 20 em 20, por exemplo, tá? Então esse benefício do adiamento aí, você vai ter mais retorno acumulado. No longo prazo, né, pensando aí no século passado, quem investiu em ações se deu bem. Nos últimos 200 anos, então, a gente teve 6 a 7% de retorno real nos Estados Unidos. Esse prêmio do risco, né, das ações ficou entre 3 e 3,5% ao ano. Os títulos podem ter um pior desempenho, né? Vamos dizer assim, os títulos públicos podem se desvalorizar em momentos de crises. Mas aí o preço nominal, tá? Se a gente tiver, por exemplo, Tesouro IPCA lá, ele vai ter a marcação a mercado, que é aquela variação ali. Você comprou a 1.000, ele pode ir a 800 e tudo no momento de crise. Só que você vai receber exatamente o que você contratou em 2035, tá? Mas tem essa questão do risco aí, tá? Então, ele ajuda, né? A renda fixa vai te ajudar aí em momentos complicados. E comprar as ações quando o preço está igual ou menor, né? Se você pegar o valor, né? Como a gente falou de valuation, você vai garantir esse retorno superior quando você comprar a um preço menor do que o valor intrínseco. Dá para ter um retorno superior sem mais risco. Então, na nossa escolha de carteira, a gente pode escolher ali, por exemplo, ações de energia, ações de saneamento, que têm menor risco por natureza, né? E ter um retorno superior, dependendo da escolha, se tiver uma carteira muito, né, em ações de crescimento, por exemplo. A gente pode olhar os dividendos, a gente pode olhar os PLs, né, relação de PL mais baixa, isso nem sempre é só isso, tá? E a liquidez menor, às vezes uma ação que não é tão falada, o burburinho dela não é tão grande, e isso superou o mercado no longo prazo, né? Esse livro do Jeremy Siegel traz isso, e a hipótese dos mercados eficientes dizia o contrário, né? Na verdade, assim, essa hipótese, explicar ela rapidamente aqui. Alguns acadêmicos
chegaram e falaram que não é possível você comprar um ativo, uma ação, a um preço menor do que o valor que ela. O preço que está na bolsa ali é aquele preço, é o valor que ela deve ter mesmo, porque existem muitos agentes no mundo que estão ali inteligentes e que não tem como você bater o mercado, tá? Não tem como você aproveitar disso e todo o preço que, mesmo se vier uma crise, aquilo ali já, os mercados são eficientes, tá? E a gente sabe, até o Warren Buffett falou que se ele poderia ser um, um mendigo de rua se os mercados fossem eficientes, porque ele não teria o que ele, né, tudo que ele conquistou pensando aí como um velho investor, né? Vamos falar do moat. É um castelo e um fosso. Na verdade, é o fosso na frente do castelo. Isso é uma empresa protegida. É uma empresa que tem uma defesa natural, vantagens competitivas, sustentáveis, que protegem ela da concorrência, garante os lucros do longo prazo e o seu market share, né, a sua fatia de mercado ali garantida, vamos dizer assim. É esse lago, né, cheio de jacarés, fundo, perigoso, que os inimigos dificilmente entrariam. E tem ali um cavaleiro para afastar os ladrões. A imagem é essa, tá, pessoal? Isso aqui, ó, é a proteção, aqueles muros antigos. Isso aqui é uma empresa, por exemplo, como a Coca-Cola. Quem que vai fazer uma nova Coca-Cola? Né? Pode até imitar, pode até ter outros, mas, cara, no Natal, né, tem essa coisa da marca. É muito difícil você criar algo que vai concorrer ou desbancar a Coca-Cola. Ele é um castelo excepcional, essa empresa. Durável, né? Dificilmente a marca dela vai ser substituída ou, né, manchada. É difícil, muito difícil. Ela já tem um baixo custo ali de produção que ela, né, veio desenvolvendo durante décadas aí, tem escala, né, entrega no mundo inteiro, você vê, no mundo inteiro tem ali Coca-Cola, todo mundo conhece, a tecnologia envolvida, né? Então, o mercado aí tem o poder de transformar um único dólar em milhões por meio de gerações, como a gente viu naquele gráfico lá, tá, pessoal? Mas poucos vão ter paciência, né? Vão esperar o tempo passar para poder ganhar esse dólar aí, esse dólar virar aí milhares de dólares, beleza?